Comunidade Kolping de Itapiranga. A obra Kolping foi fundada no dia 6 de maio de 1849, no século XIX, pelo padre Adolfo Kolping e um grupo de apenas 8 jovens. Adolfo Kolping entendia a perspectiva do trabalho na realidade de servir o outro. Foi sapateiro apenas com 12 anos. Fazer um bom sapato para alguém era como se estivesse fazendo para si mesmo. Depois surgiu o caminho religioso com estudos subsidiados. A chegada dos fundadores da obra Kolping simboliza um marco de fé, coragem e dedicação. Guiados pelo ideal de ajudar e transformar a vida das pessoas, esses pioneiros desembarcaram com o coração cheio de esperança e o propósito de construir uma comunidade baseada nos valores de fraternidade e solidariedade. Movidos pela missão de Adolfo Kolping, que pregava o respeito e o apoio ao próximo, esses fundadores chegaram para plantar as sementes de uma obra que, ao longo dos anos, tocou a vida de muitas famílias e fortaleceu o espírito de comunidade. Em 1931, foi fundada a Comunidade Kolping em Itapiranga, na ocasião da visita do secretário-geral Natterman, da obra Kolping Internacional a Santa Catarina. A Comunidade Kolping de Itapiranga, fundada em 15 de novembro de 1931, então chamada Grêmio Católico de Artífices, foi a segunda no Brasil e a primeira no estado de Santa Catarina. A inauguração da sede social aconteceu em 26 de dezembro de 1933, representando a maior obra social por vários anos. O prédio existe até hoje. É uma construção de estilo europeu, com detalhes germânicos. No decorrer dos anos, o prédio sofreu diversas reformas e algumas adequações, mas a estrutura continua a mesma. O prédio chama atenção por sua arquitetura singular e está localizado na Rua São José, próximo ao hospital e ao Museu Comunitário Almiro Teobaldo Miller do município de Itapiranga. Foi recentemente reformada. O andar térreo do prédio está alugado para terceiros, onde hoje funciona um restaurante. O salão, cozinha e demais dependências do segundo andar, além de servir para as atividades culturais dos grupos de sócios e alugado para diversos, também recebe eventos sociais e culturais. As principais atividades culturais são danças folclóricas e atividades com encontros sociais. Protokoll Gründungsversammlung des Katholischen Gesellenvereins am Sonntag, den 15. November 1931. Präses ist gleich wie Präsident Pater Theodoro Dreis, SJ. Vizepräsident Alois Darlinghaus. Server Mülheim Eierle. Secretário Egon Berger. Ramier Preis Rauscher. O meu pai jogou a foice 3 vezes no mato e disse, eu vou embora, eu não vou ficar aqui. Ele arrumou a mala, esperou a lancha vir de Mondaí, foi lá, Itapiranga, eu quero voltar para Mondaí. Não, eu não vou hoje, eu só vou amanhã às 9 horas. Aí o meu pai vinha para casa de novo, que morava aqui embaixo, no meio do mato. Outro dia, às 7 horas, ele desceu, queria embarcar na lancha. Não, a lancha já foi ontem de noite. Assim eles driblavam o povo, porque ninguém podia voltar para Santa Cruz ou para outras regiões. Muita gente tomou veneno, deu tiro na cabeça, se enforcou. Por quê? Porque não conseguiu suprir os problemas que ele tinha. Mas a maioria dos problemas, através dos padres e das freiras, e até a obra Kolping, ajudaram a resolver isso ali. Mas muitos simplesmente perderam a cabeça. O meu pai sempre dizia, isto é um selbstmord, isso é martírio. Que isto não era vida aqui no meio do mato, tu não enxerga ninguém. Só bicho nem bicho, né? E quando ia para um divertimento desses, refrescava a memória, dava novo ânimo e continuava. E isto o Kolping sempre fez. Nós tínhamos dentro do Kolping sempre uns artistas
Os caras fora de série, de se admirar, até hoje nós vamos sentir falta dessa gente em apresentar teatros. Qualquer coisa, em festividades, organizar um jogo, sackhups, strictie, nos piqueniques, se fazia, isso se organizava entre as crianças, entre os moços, entre os homens, entre as mulheres, todo mundo se divertia e fazia um almoço comunitário. Todo mundo trazia alguma coisa, era feito num panelão só e todo mundo comia a mesma coisa e todo mundo bebia a mesma coisa. Tinha músicos ali, as famílias tal, todos eram músicos. Depois veio a família Gribla, todos eram músicos, né? Então sempre tinha música à vontade dentro do Kolping. Voluntários que tocavam, divertiam o pessoal, isso sempre tinha. E isso animou a vida do pessoal, a vida cotidiana, que eles em casa só tinham problemas, e graves problemas, que às vezes, né, por isso que eu digo, né, que às vezes o pessoal perdia a cabeça. Assim se fazia cafés, se fazia almoços, preço de custo para os associados, para ter um encontro para o pessoal poder dialogar e para que as pessoas se entendam. O prédio foi construído ali por uns 30 pessoas, tudo esses alemães aí que estavam ali, todo mundo doou a madeira, e eles eram profissionais, eles iam lá, construíram tudo, fizeram todos esses serviços manuais. Hoje já não estão mais lá os enfeites que tinha sido tudo trabalhado na madeira, tudo foi feito aqui, ninguém cobrou nada, a madeira foi tudo doada. Tinha assembleia, reunião, na abertura sempre era cantado o hino do Kolping. Hoje, quem é que sabe o hino do Kolping ainda? Eu sou Odílio Conrad, eu fui presidente da comunidade Kolping dos anos 2005, 2006, e naquele tempo a gente tinha dificuldades na nossa paróquia, na igreja católica. E daí no meu tempo eu botei na cabeça, eu vou fazer uma churrasqueira onde nós podemos servir a paróquia também, né? Daí eu mandei fazer aquela churrasqueira dupla, onde dava para assar uns 2.000 quilos de carne, pensando nas promoções da igreja católica, né? Só que daí, com o tempo, a própria igreja católica fez aquele pavilhão deles, né? Então sobrou para nós isso ali, né? É uma obra que foi feita naquele tempo, né? Nós naquele tempo incentivamos bastante a juventude. Nós até tínhamos o carnaval infantil. O Kolping está ficando muito velho. No Kolping praticamente não tem criança e não tem juventude. Se nós não, por exemplo, trazer juventude para o Kolping, o que vai acontecer com o Kolping amanhã? Eu sou sócio desde o ano de 1982. Então a gente sempre trabalhou assim bastante em cima da cultura. Mesmo que hoje eu não tenho mais criança para participar ali de qualquer evento no Kolping, né? Criança, né? Só nós os velhos. Eu sou Flávio Jacob Franzen, meu pai era José Nicolau Franzen, ele foi sócio do Kolping. Daí, a partir daí, eu entrei na sociedade também em 1966. Antes de ser sócio, a gente participava do Kolping, junto com o pai. Daí, quando tinha bolão, lá na parte de baixo da sociedade tinha um bolão, daí nós lá para armar o bolão. Aí depois foi passando os anos, aí eu fui ficando já maior, né, mais responsável, até que eu cheguei para entrar na diretoria. Primeiro como conselho fiscal. Depois, nos outros anos, eu assumi a presidência também. A gente fez bastante trabalho bom. Daí, na época que eu entrei de presidente, nós já pertencíamos como filial de Rio do Sul, porque antes era separado aqui o Kolping de Itapiranga. Meu nome é Pedro Canizio Ternos, sou sócio desde 1965, 31 de maio de 65. Com 17 anos, naqueles tempos a gente entrou como aspirante de um ano. Se não aprontou dentro de um ano, daí era adquirido como sócio, senão já não era mais sócio, já estava fora. Fiquei de sócio ali, me ausentei 2 vezes, saí por de trabalho, né? Mas fazia parte da diretoria, como conselho fiscal, vice-presidente do Flávio, daí ficamos uma vez 10 anos, eu como vice, ele como presidente, né? Isso foi em 2010, daí ele ficou meu vice e eu entrei em 2010 como presidente. Mas na marra, não queria assumir. O Kolping
tinha pintado em 2011, só por fora, para tirar um pouco a aparência, né, por causa dos 80 anos. Aí em 2016 eu reformei ele, comecei a juntar dinheiro, 2016, 2017. 2017, em novembro até março, eu reformei ele de cima até embaixo. Telhado, tudo. Madeira que estava ruim, foi trocado, telhado foi trocado. Na época, quando eu assumi, na verdade o Kolping não estava abandonado, né? Aí eu tinha que começar a fazer para-raio, fazer aquele detector de fumaça, mudar as escadas lá dentro, porque na época que entrou os bombeiros e vigilância, aí não podia mais fazer nada lá sem mudar tudo, né? E daí fomos recuperando aos poucos. Na minha época foi recuperada uma parte, depois entrou outros presidentes, foi recuperado de novo, e até hoje estão sendo recuperados, até o Luiz agora ainda está recuperando, né? E isso na época foi que 95, 96, né? E daí, na verdade, começou a entrar o pessoal da prefeitura, precisava um lugar para pôr uma escola de música. E daí começaram a recuperar isso lá. Daí ficou anos lá dentro da escola de música. E daí começou o grupo de danças. Aos poucos foi incrementando e foi indo. Aí depois, mais tarde, foi recuperado o porão, que hoje tem um restaurante. Na época não tinha mais nada lá. Tinha um porão lá, acho que umas 50 cargas de lixo. Isso foi tudo tirado fora e recuperado o piso, e aí começou a aparecer coisas lá também. Primeiro eram escolinhas, escola de pintura, mas não foi uma época tão fácil, não. O Kolping não é dos que fazem parte, que ela não pertence para ninguém, ela pode ser doada para uma entidade filantrópica de novo, né? Mas não vender. Eu sou Marino Miller, ex-presidente da Associação Kolping, ou Comunidade Kolping, que hoje fala, né? Fui presidente em 2000, 2001. Vocês sabem que todas as entidades sofrem para conseguir se manter. E nós também tivemos dificuldade no Kolping, por isso que nós reformamos a parte inferior do Kolping e alugamos depois para um restaurante, para termos um ganho a mais. E a parte de cima, então, nós já tínhamos alugado para a Prefeitura Municipal através das sete, onde então eles se apresentavam lá as bandas municipal, grupo de danças, jovens, idosos, músicos em geral, né? E também teatros. E final de semana, então, ficava livre para a nossa sociedade fazer nossos eventos. Conseguimos resgatar alguns livros em alemão e ainda escrito em letras góticas. Então, o Léo Sporce, o único que nós achamos ainda que dos antigos que sabia ler letras góticas, passou por português. Então, nós escrevemos um livro aqui, tem 46 páginas, que conta muita história do Kolping. 15 de novembro de 1931 até 1940, nós conseguimos resgatar os livros em alemão, estão escritos aqui. De 1940 até 1945, houve a perseguição aos alemães, e italianos e japoneses por causa da Segunda Guerra Mundial. Eles achavam que todos eles então estavam envolvidos na guerra, e não era isso. Eles fugiram justamente de seus países para poderem viver aqui em paz com seus filhos. Eu admiro essas pessoas desbravadores que vieram para Itapiranga. Antigamente eles tinham que vir no meio do mato, começar do zero. O Kolping é o segundo Kolping do Brasil, e a primeira e a única ainda estilo Chaimel que existe no Brasil inteiro. Eu conheci o Kolping em 1969, naquela época o Kolping já alojava jovens que vinham, estudantes que não tinham lugar para parar. Eles moravam dentro do Kolping, tinham os quartos, e eles alojavam os estudantes lá, trabalhavam durante o dia e de noite estudavam. Eu me lembro que as pessoas iam no Kolping de manhã cedo, lá pelas 8 horas, numa fila com a bandeira na frente, cantava o hino do Kolping, ia até na igreja, assistia a Santa Missa. Depois da Santa Missa, com muita alegria, euforia, voltava de novo para o Kolping, né? Em fileira, com a bandeira na frente, cantando o hino do Kolping, ia tomar um gostoso café colonial preparado para as damas. Muito obrigado a toda a diretoria, aos sócios e todo o povo em geral de Itapiranga que colaborou com o Kolping. Muito obrigado. Aqui quem vos fala é o vosso amigo Lauro Schneider. Eu tive uma boa participação na comunidade Kolping em Itapiranga desde o ano de 1981 e participei ativamente da comunidade Kolping de Itapiranga, que todos da região conhecem. Em
88, 89, por aí, eu fui eleito presidente dessa comunidade e tivemos que enfrentar muitos trabalhos, principalmente para a reforma das instalações. Nós ampliamos a parte da frente, cobrimos uma área que havia lá, nos fundos fizemos banheiros novos, construímos uma cozinha nova. Com que fundos? Os fundos foi tudo resultado do trabalho dos sócios, ajudando a organizar eventos tais como Carnaval. O melhor trabalho foi feito em função dos cafés coloniais, que ficou tão famoso o café que na Oktoberfest, na última Oktoberfest na FUNEI, antes de subir para os pavilhões, realizamos um café colonial muito grande lá, e tudo isso era para angariar fundos para a reforma do clube. Participamos de um encontro estadual em Rio do Sul, levando sócios para lá e conhecendo as instalações da nossa central em Rio do Sul. Uma coisa que eu me lembro agora, assim, do qual eu participei, foi muito importante fazer uma alteração de estatuto, que foi da seguinte forma, foi na época já mostrando a diversidade. Se chamava Comunidade Católica Kolping de Itapiranga e foi mudado para Comunidade Kolping e não a palavra católica, porque nós tivemos excelentes sócios que não eram católicos e nem precisam ser também, mas que eram os melhores colaboradores. E assim sendo, outro destaque foi que, causalmente, numa dessas minhas gestões, foi feito a festa dos 60 anos da comunidade, em 1991. Mas foram, assim, momentos de muita luta, de muito trabalho. Eu, particularmente, bati muito em cima de conseguir o que hoje é o Senai, tanto que lá a obra Kolping de Rio do Sul conseguiu convênio com o Senai, porque a finalidade do Adolf Kolping era ensinar profissão aos jovens, que é o jovem sapateiro, né? Era o lema do Adolf Kolping. Infelizmente não conseguimos, mas conseguimos fazer outras coisas. Eu também, na minha gestão, foi decidido que se fecha o bolão, que ele fez a parte dele, de divertir o pessoal. Ele já estava perturbando, daí foi decidido que será fechado. Eu sou Luiz Guido Klein, presidente atual da comunidade Kolping de Itapiranga, eleito em 2023 a 2026. Então, inicialmente eu quero agradecer a todos os ex-presidentes, desde o primeiro presidente em 1931 que foi eleito, todos fizeram a sua parte, o que eles conseguiram fazer no seu período, né? Cada um com seus desafios, cada um conseguiu fazer aquilo que realmente tinha a oportunidade de fazer. E nós também abracemos essa causa. Inicialmente a gente começou a fazer a regularização das caixas de água que a prefeitura tem construído em cima da área do Kolping. Isso há mais de 40 anos atrás já foram construídas, então está tudo resolvido, né? Porque a gente precisa ter a prefeitura também como parceiro, né? Então essa área foi cedida ao município. Mas alguma coisa que a gente achou importante de fazer também, fazer a apresentação da área externa do nosso Kolping. Porque o Kolping é um prédio histórico, né? De 93 anos, né? Então ele merece ter uma outra apresentação externa também. Daí a gente começou a fazer o ajardinamento. Então a parte do fundo, a parte da frente, remodelamos todos os canteiros da parte da frente. Agora estamos na parte de cima, fizemos a contenção do muro e estamos implantando a parte final. Porque eu acho assim que cada vez quando você vem num ambiente e você vê a parte externa também bonita e tudo, você sente essa alegria de chegar, né? E também outra coisa que também conseguimos fazer, a pintura externa do pavilhão do Kolping. Climatizamos eles também, então cada evento que se faz lá dentro tem esse ar fresquinho e tudo, né? Continuamos também com os trabalhos internos do Kolping, sabe, cedendo para entidades culturais, lazer, esportivos para o CRAS.
e também implantemos a questão do sabão caseiro. Trabalho, sabe, que a gente começou no ano passado, porque quanto azeite, sabe, era jogado fora no meio ambiente, né? Mas eu quero agradecer, assim, todos que contribuíram para que até hoje nós podemos estar funcionando, né? Então, desde nosso ano passado, nossos avós que participavam, sabe, do Kolping, então, por isso hoje a gente está tocando o pé nisso aí também, para que realmente a coisa continue funcionando. Agradecer a todos que sempre dão a sua ajuda, a sua colaboração nos trabalhos. É uma obra que foi fundada 6 de maio de 1849, através de um sapateiro, né? Mas hoje, esse trabalho social se expandiu em diversas outras maneiras, sabe? Tanto outro projeto social que foi agregado junto ao primeiro, né? Que hoje está dando resultado por tudo, né? Muito obrigado, então, a todos. Ao comemorar os 93 anos da Comunidade Kolping de Itapiranga, nos convencemos que esta não é uma instituição passageira. A chama acesa por Deus e propagada pelo beato Adolfo Kolping continua iluminando nossos caminhos. Vamos trabalhar para que seja uma comunidade perene e consiga sobreviver mais outros 90 anos. Se estamos celebrando 93 anos de vitórias, conquistas, tropeços e desafios superados, é porque sempre houve alguém que acreditou na obra Kolping. É tempo de dizer, esta é uma obra de Deus. Agradecemos a todos que nos antecederam, aos fundadores e pioneiros, às diretorias, associações e colaboradores que construíram o que hoje orgulha nossa terra. Viva a Kolping! Viva a Comunidade Kolping de Itapiranga! Santa